Estamos começando um programa da série Consciência aqui na TV Escola. O programa de hoje é sobre um assunto do qual a maioria dos alunos quer fugir, a matemática. Vamos ver o que os professores podem fazer para estimular o aprendizado. Aqui conosco no estúdio, os professores Maria Helena Cautiero Jardim, professora de matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Samuel Jurkevics, também professor de matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Helena Noronha Cury, professora da Faculdade de Matemática da PUC do Rio Grande do Sul. Mas antes, vamos conhecer uma escola do Rio de Janeiro que está encontrando maneiras diferentes de ensinar matemática. Vamos ver? A maioria dos jovens de hoje reconhece prontamente as linguagens e códigos do ciberespaço. Mas o que poucos sabem é que todos os programas do hipermundo são baseados em algoritmo. Aliás, o que são mesmo algoritmos? Algoritmo é isso. É quando você tem uma série de dados, você pega esses dados, exerce uma série de regras sobre esses dados e no final das contas você tem uma resposta que sai para você. O importante não é a definição precisa. O importante é o que a gente quer fazer com isso. Uma caixa de banco, ela não pode ficar pensando se ela vai te dar o dinheiro ou não. Se você tem o dinheiro lá, ela tem que decidir em base no algoritmo. Gregos e babilônios já se viam às voltas com algoritmos ainda na antiguidade. Uma sequencial, né? Para executar uma tarefa, para executar um objetivo da melhor forma possível. Na era da informática, essas sequências lógicas de operações para se resolver um problema ou para se atingir um objetivo tornaram-se mais do que nunca indispensáveis. O que está acontecendo agora é que uma boa parte do que se encontra na sociedade depende de você conhecer um pouco de matemática discreta. Matemática discreta é a matemática que vai dar conta e que está dando conta dos problemas que estão colocados aí no mundo de hoje. Problemas de rede, de recursos, de administrar recursos escassos. A partir da Segunda Guerra Mundial, o estudo dos algoritmos e a matemática discreta desenvolveram-se em relação simbiótica. Como esses conteúdos nem sempre se fazem presentes na sala de aula, muitos educadores se perguntam: que matemática precisamos ensinar aos jovens do século XXI? Faço a mínima ideia. A gente sempre acha que nunca isso ajuda o nosso dia a dia, mas que todo aluno, entendeu, gosta de uma aula mais dinâmica. A matemática discreta e os procedimentos algorítmicos estão presentes nas ciências da computação, na engenharia, na economia, na administração e em outras áreas do conhecimento. Incluídos nos currículos de algumas escolas francesas e americanas, esses tópicos entraram pela primeira vez em salas de aulas do ensino médio no Rio de Janeiro em 2002, com a experiência das oficinas de matemática discreta. E pela primeira vez estavam dando problemas a eles e que eles não tinham resposta atrás do livro. E que eles tinham que trabalhar com bom senso, com o raciocínio deles. E só isso, que talvez a solução que eles dessem não seria a única ou não seria a ótima, mas seria a possível. Vamos entrar no Colégio Pedro II e acompanhar o professor Samuel em uma oficina de matemática discreta para o ensino médio. A tarefa que eu vou dar para vocês hoje tem um problema fácil e um problema difícil. Para esquentar os motores ou o cérebro, um desafio. O clássico problema das 7 pontes de Königsberg. Este rio tem 2 ilhas e 7 pontes. Seria possível encontrar um caminho passando uma única vez por cada ponte voltando ao ponto de partida? Em 1736, Leonhard Euler decidiu examinar a melhor alternativa. Para isso, ele generalizou o problema e representou o desafio proposto num desenho ou grafo. O que aconteceu com o D? E o B ficou com quantas? Uma ligação. Esse aqui também não pode ser usado outra vez. Correto? E agora?
Eu vou para cá, vai ficar com 3. Surgia assim a teoria dos grafos, uma das principais ferramentas da matemática discreta, hoje utilizada na abstração de problemas computacionais. Como é que a gente começou o problema? Tentando desenhar aquela casinha. Chegamos à conclusão que 2 pontos da base era o único lugar que eu podia começar. Não foi isso? Um colega de vocês disse, esses 2 números são ímpares, vai ver que é por causa disso. Eu mostrei para vocês que era exatamente isso. Ou seja, a gente só pode ter 2 pontos ímpares ou nenhum. Se tiver mais do que 2 ímpares, acabou o meu problema. Não consigo mais resolver, não consigo mais desenhar sem tirar o lápis do papel. Numa definição simples, grafo é um conjunto de pontos ou vértices conectados por linhas ou arestas. Você tentar desenhar uma figura sem tirar o lápis do papel pode parecer uma brincadeira, mas você tentar fazer percorrer um caminhão de lixo numa cidade sem repetir ruas para economizar gasolina, isso é um problema que qualquer um pode entender a utilidade e a economia que isso pode gerar. Parece uma brincadeira de criança, né? Parece fácil de se fazer, mas no fundo tem tudo um estudo. Você acaba raciocinando, tendo que tem a obrigação de raciocinar. Basicamente, nós começamos com uma introdução em teoria dos grafos porque é muito lúdico. Então, isso atrai a pessoa. E isso é uma característica sempre importante na educação. No que eu apresento uma tarefa que as pessoas têm vontade de resolver os problemas, é melhor do que eu tentar obrigar elas a aprender alguma coisa. Primeiro ele pediu pra gente fazer um circuito com o dominó sem saída, entendeu? Todos ligados. Aí depois ele pediu pra gente tirar algumas peças e pra ver se a gente conseguia fazer um circuito fechado. E não deu. Na maior parte das atividades eu procuro usar materiais que estejam ao alcance de qualquer pessoa, de qualquer professor. Um jogo de dominó hoje a gente consegue encontrar até por R$1 um jogo completo de dominó, né? E é um material bom. Outro material que eu uso eu uso plástico, mas pode ser feito com papelão, um mapa desenhado num papelão. Você só sabe que um algoritmo está correto quando você prova isso matematicamente. O prefeito de uma pequena cidade decidiu instalar postos de recolhimento de pilhas nas esquinas. Para que cada pessoa precise caminhar no máximo 2 esquinas, qual seria o número de postos necessários no mapa apresentado? Se o prefeito fosse um sujeito perdulário, quisesse perdulário é um cara que gosta de gastar dinheiro, entendeu? Ele diria, eu quero usar 15 postos. Acabou o problema, vocês iam botar os 15 postos, iam botar o preço lá no alto e o prefeito ia topar. Mas o prefeito é um prefeito honesto, ele quer o mínimo possível. Esse problema se tornou um problema muito complicado. É verdade. Você consegue daqui pra cá? Esse vermelho vai ficar. Teria que estar agora tem 7. Colocados diante de possibilidades cada vez mais restritas, eles exercitam o raciocínio trabalhando com um número progressivamente menor de postos de coleta. Mas vocês conseguiram botar 9? A gente foi botando e vendo, verificando. A gente começou com 12, que ficava bem fácil, tinham vários postos fazendo cobertura de uma rua só, que era um excedente grande, que na prática seria muito dinheiro jogado fora. E depois foi baixando até chegar em 7. Com 7 postos haveria eficiência da cobertura e com um custo-benefício muito melhor. Mas é assim que companhias que têm que fazer localização de serviço, como por exemplo bombeiro, hospital, correio, essas coisas, escolhem a sua localização. É o que eu chamo de um algoritmo. Eu tenho um problema, eu tenho os dados desse problema, eu tenho uma série de instruções que vão me dar uma solução no fim, seja uma solução boa ou uma solução ruim. E qual é a vantagem de eu ter um algoritmo? É que eu posso mandar uma máquina fazer isso. Todo mundo conseguiu com 8? Com 7. E vocês conseguiram com 7. Essa atividade prática, ela desenvolve muito raciocínio. Você coloca na prática uma sequência lógica para você chegar no resultado. Isso também é matemática, só que não tem fórmula, uma estruturação pronta para você chegar no resultado. Semana passada mesmo eu usei isso quando minha mãe... Bia,
ela cabeleireira, estava fazendo fórmula de produto, né? Ah, Bianca, pra que faz isso aqui pra mim? Eu usei uma coisa que eu nunca achei que ia usar na minha vida na matemática. Isso eu acho que eu vou usar assim no futuro. Você aprende por outra forma, assim, por exercício, de quadro, fazer conta e tudo mais, aquela coisa exaustiva, assim. Fica mais por uma brincadeira, assim, um aprendizado muito mais fácil. A gente chegou lá e disse, olha, nós somos professores de sala de aula do Pedro II e a gente está querendo melhorar essa sala de aula. A matemática, ela trabalha muito mais com a abstração. E a gente tem que pedir isso dos nossos alunos. Você topa orientar a gente e ele imediatamente assumiu e tem feito isso e tem essa preocupação, que é com o ensino. Para o século XXI a gente tem que ensinar tudo que a gente ensinava e mais um monte de coisa, como por exemplo a matemática discreta. E sabe Deus o que vem mais por aí. Então, para começar, queria saber da professora Maria Helena, o que você achou da iniciativa de levar o ensino da matemática discreta para o ensino médio? Achei fundamental e gratificante ver a experiência. E estava aqui assistindo, pensando na possibilidade de como replicar a experiência, né? Eu, como educadora, e já conhecedora, assim, tenho tido a oportunidade de conhecer os cursos de formação de professores no Brasil, porque eu acho que a mudança tem que se dar ali, né, no professor, né? Primeiro o professor tem que acreditar. E acho que isso daí leva justamente à aproximação à política do método dos parâmetros, né, do ensino médio, que a gente tem a parte de contextualização, de interdisciplinaridade. Isso viabiliza, né? Quer dizer, para acabar essa distância entre a intenção e o gesto, né? Que no PCM você tem a intenção, mas o gesto está distante. E essa possibilidade de replicar a experiência a gente vai conversar bastante ainda no programa de hoje. E Helena, o que você achou do que a gente assistiu no vídeo? Eu gostei muito desse projeto e do vídeo também. Eu acho que é um conteúdo moderno, é pertinente que venha a ser incluído no ensino médio, né? E esse projeto está mostrando uma maneira de trazê-lo com uma abordagem metodológica que está, como disse a colega, está de acordo com aquilo que os parâmetros curriculares estão sugerindo, né? Principalmente a resolução de problemas, a desenvolvimento de competências, né? Então eu acho que é uma experiência a ser bem analisada. Samuel, pela sua experiência com alunos, você acha que realmente eles querem fugir da matemática? Bom, eu gostaria de negar isso veementemente. Quer dizer, eu acho que eles não querem fugir de não só da matemática, como nenhum tipo de conhecimento. Quer dizer, eu acho que as pessoas não fogem do conhecimento. O que acontece é que, às vezes, as dificuldades se tornam tão grandes que acabam por desanimar. Quer dizer, uma das funções do professor é tentar oferecer dificuldades, mas tentar oferecer meios que essas dificuldades possam ser ultrapassadas, que elas possam ser aproveitadas para construir conhecimento. Então, eu não acho que os alunos queiram fugir, eu acho que eles fogem do excesso de dificuldades que muitas vezes acontece. O que a gente vê no vídeo é um pouco isso, quer dizer, eu procurei formas de que as dificuldades pudessem produzir conhecimento e não afugentar o conhecimento. Mas você acha que a matemática, os conceitos, a maneira de raciocinar que a matemática pede é um problema a mais, ou isso se deve à maneira com que a gente vem ensinando a matemática? Com certeza ela tem a ver com a questão não só de como ela vem sendo ensinada, não deve recair apenas sobre a sala de aula essa responsabilidade. Existem a questão de recursos e tudo mais que você tem que ter para você fornecer uma educação, não só em matemática, mas vamos falar de matemática. Então você tem que ter recursos para o professor e se fosse uma coisa assim tão afugentadora, não durava o que dura, ela é essencial para a vida das pessoas. As pessoas vivem matemática, você não faz nada sem matemática, tudo que você pega depende da matemática, então não pode ser, não pode, isso é um contrassenso, quer dizer, se você oferecer um material suficientemente bom, as pessoas vão conseguir superar as dificuldades e não vão se afugentar com isso, não vão se amedrontar. Prova disso, nós temos aqui 3 matemáticos felizes, né, com seus trabalhos. Entusiasmados, né? Pois esse entusiasmo, vamos pegar esse entusiasmo. Na experiência de vocês, na sua experiência com formação de professores, né, para depois lecionar matemática, você vê esse entusiasmo? Você acha que isso está presente nas pessoas que buscam lecionar matemática?
Eu tenho visto, sim, nos cursos de licenciatura, os alunos entram muito entusiasmados. Às vezes, no final, quando eles vão para uma sala de aula, fazer, por exemplo, suas práticas de ensino, eles ficam um pouco preocupados, porque as situações, como comentou Samuel, né, a situação da escola, né, desanima. Mas o entusiasmo deles é muito grande. E é, inclusive, assim, um entusiasmo que tenta contagiar os professores que estão naquelas escolas, onde eles vão fazer os seus estágios de prática de ensino. Que a gente vê bastante isso, né? Você está levando uma maneira que quer realmente fazer com que todo mundo se interesse um pouco mais pelo ensino, né, Mano? Com certeza. Se você oferece meios para as pessoas se interessarem, elas vão se interessar e elas vão produzir conhecimento e vão ficar muito satisfeitas com isso. E esses meios não precisam necessariamente depender de muito dinheiro. Não necessariamente, depende não de muito dinheiro, digamos assim, localizado para material, mas depende sim de um investimento sério em educação, com certeza. Em termos de investimento na educação. Assim, mais global, né? Mas na sala de aula, você demonstra que você pode ter grandes resultados com pouco dinheiro. Você não depende de materiais muito caros para produzir o conhecimento. Você depende de uma formação sólida. Eu acho que é muito mais importante do que, sei lá, materiais estrombóticos. Computador é desejável, claro que a inclusão digital é desejável, mas não é essencial para o ensino da matemática. A matemática pode ser feita, inclusive, na direção da informática, sem uso de equipamentos caros. É o que a gente está tentando mostrar aqui. Ok. Então, no próximo bloco, a gente vai aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre matemática discreta. Não sai daí, a gente volta já.